Bom dia, é uma alegria estar com você aqui novamente. Para quem não me conhece, me chamo Diego Comba. Estou aqui para compartilhar brevemente o que tenho lido e aprendido. Nos últimos dias eu ouvi o nosso governo sugerir algo muito interessante: a prática do jejum e a oração. Para muitos isso não faz sentido, para outros é algo novo ou talvez algo muito distante. Mas o que me leva a pensar sobre qual é o posicionamento da igreja diante disso tudo? O que devemos fazer? O que já sabemos? O que podemos compartilhar? Então, gostaria de fazer uma observação aqui. Para você que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, nos acompanhe. E para você que talvez não acredite, nos acompanhe também. Muitos arqueólogos, historiadores, antropólogos utilizam da Bíblia, talvez eles não creiam que ela seja sagrada, mas eles reconhecem nela uma importância histórica imensurável. Ela trata sobre questões políticas, sucessões de reinos e governos, fala sobre estratégias de guerra, geografias de outro tempo, tem poesia, tem narrativa, tem provérbios ditos populares da época. Então, se aproxime dela. Talvez para você ela não seja sagrada, mas se aproxime dela. Ela tem algo muito importante. Um livro não vive tanto tempo assim na história sem que ela não tenha um valor, mesmo que para você não seja espiritual, mas ela tem um valor histórico também. Então você que é uma pessoa curiosa, que gosta de pesquisar, se aproxime das escrituras. Fica aqui o meu encorajamento para ti. Em Atos capítulo 13, fala de uma igreja. Né? Por que igreja? Porque nos próximos dias nós falaremos sobre posicionamentos de igrejas das escrituras, o que elas fizeram. E a igreja de Antioquia, de Atos 13, ela tem um comportamento interessante. Ela orava e ela jejuava. E o que isso beneficiava a igreja? O que facilita fazer isso? Ela estava sensível para ouvir a voz do Espírito Santo e ali enviar missionários. E foi isso que ela fez, que aquelas pessoas fizeram, que aquela igreja fez. Ela enviou missionários Paulo e Barnabé. E eles seguiram viagem e viajaram para Chipre. E ali eles pregaram a palavra para um governador, um procônsul chamado Sérgio. E tiveram um pequeno desentendimento, pois o assessor queria de todas as formas, o assessor do governador, que ele não ouvisse a palavra. E diante de uma situação ali, diz que Sérgio, o governador, o procônsul, crê. Então, objeções e críticas fazem parte quando pregamos o Evangelho. Mas esses homens que foram enviados, eles partem também dali da ilha de Chipre, por onde eles navegaram, e vão até a Antioquia da Psídia. E nessa região eles pregam também a palavra. E olha que coisa interessante, diz que eles foram perseguidos. Eles permaneceram em perseguição, caluniados. As pessoas falavam coisas que não eram verdades. Mas lá em Atos capítulo 13, versículo 46, diz que eles responderam corajosamente. E essa coragem que era necessária fez com que eles fossem expulsos da cidade, gente. Falar corajosamente, às vezes, vai gerar em nós uma opressão do outro lado. E foi isso que aconteceu, eles foram expulsos, mas não pararam. Saíram dessa cidade e foram para Icônio. E ali ficaram um tempo pregando a palavra. E sabe o que aconteceu? Foram perseguidos novamente. Mas, diz o texto, que grande multidão creu no Senhor. Olha que coisa legal, olha que coisa maravilhosa. E no versículo 3, agora de Atos capítulo 14, diz também que eles precisaram novamente ser corajosos. E falaram de maneira ousada e corajosa ali. E agora você deve estar pensando, foram expulsos novamente? Não, não foram expulsos. Eles precisaram fugir da cidade, porque queriam atentar contra a vida deles. E eles fogem dali para preservar a sua vida. E chegam em Listra. E ali em Listra eles pregam a palavra e curam um paralítico pelo poder do Senhor. E aquelas pessoas queriam adorar a Paulo e Barnabé, falando que eles eram deuses. Só que pessoas vindas das outras cidades, das quais eles fugiram e da cidade da qual eles foram expulsos, vieram e mudaram o ânimo daquelas pessoas e acusaram ali a Paulo e a Barnabé.
E aquelas pessoas que até então queriam adorá-los por aquele tão maravilhoso milagre da cura de um paralítico, agora apedrejaram a Paulo e o levaram para fora da cidade. Ele foi dado como morto. Mas, e agora? O que fazer? Ambos seguem viagem e eles chegam até Derbe. E aqui a gente vai terminando, porque ali em Derbe eles pregam as boas novas. Eles fazem muitos discípulos. E depois eles voltam por algumas cidades, fortalecendo e encorajando aquelas pessoas. Foi quando Paulo e Barnabé exclamaram em Atos capítulo 14, versículo 22, e diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então que você seja encorajado e fortalecido, porque nós seremos perseguidos, as pessoas terão objeções, as pessoas têm o direito também de não concordarem, mas precisamos agir corajosamente. E deixo aqui um convite para que você me acompanhe nos próximos dias, porque falarei de outras igrejas, de outras situações e de outros posicionamentos de igrejas e pessoas como nós, como eu e como você. Que Deus te abençoe.